Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje vem do trabalho do apóstolo Paulo em Tessalônica. E no final da mensagem darei a resposta à pergunta 925 e a nova pergunta do dia. Apesar de ter permanecido poucos dias em Tessalônica, Paulo mostrou seu carinho para os convertidos naquela cidade da Macedônia. Ele enviou 2 cartas para encorajar aqueles cristãos e para corrigir algumas noções erradas que já circulavam entre eles. Na abertura da primeira carta, ele escreveu: Sabemos, irmãos, amados por Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Paulo sabia que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele disse isso em Romanos capítulo 1. Mas ele afirma que essa mensagem é muito mais do que afirmações vazias ou meros apelos intelectuais e teóricos. O Evangelho tem poder, fato demonstrado em algumas expressões do apóstolo. Ele fala no Espírito Santo. Essa frase pode ser uma referência às demonstrações miraculosas do poder apostólico que serviam para confirmar a nova doutrina que ele pregava. Ele comentou sobre isso em outras epístolas, 2 Coríntios capítulo 12, por exemplo. Mas o relato da chegada de Paulo em Tessalônica, conforme Atos 17, e o resto do trecho aqui em 1 Tessalonicenses, apontam para um segundo sentido, mais provável, que o poder do Evangelho seria o efeito da mensagem revelada pelo Espírito Santo na vida dos convertidos, começando com Paulo e seus companheiros. Outra expressão interessante é nosso modo de agir entre vocês. A conversão a Jesus mudou completamente a vida do apóstolo Paulo. Ele mostrou sincera preocupação com o bem dos outros e se mostrou disposto a sofrer pelo nome de Cristo. Fato observado pelos Tessalonicenses durante sua visita breve naquela cidade. Sua convicção da verdade da sua mensagem foi evidente a todos. Os cristãos naquela cidade mostraram as mesmas atitudes, sendo imitadores de Paulo e modelos para outros, em prova do efeito da fé em Jesus, da plena convicção na vida deles. A mensagem do Evangelho é muito mais do que teoria. O cristianismo não é apenas uma filosofia curiosa entre várias outras. É uma mensagem transformadora, enraizada na certeza dos fatos de que Jesus viveu, foi crucificado e ressuscitou. Uma palavra que olha para frente com a firme expectativa da volta do Senhor, que é um tema dominante em 1 Tessalonicenses. O Evangelho chegou aos Tessalonicenses com poder. E chega a nós também com poder. Poder para transformar nossas vidas. A pergunta bíblica do dia: verdadeiro ou falso? Uzá morreu porque estendeu a mão para segurar a arca de Deus quando os bois tropeçaram. Essa afirmação é verdadeira, conforme encontramos em 2 Samuel, capítulo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus.
Deus tinha dado ordens muito específicas que ninguém tocasse na Arca da Aliança. E quando Uzá desobedeceu esta ordem, Deus o matou. E a pergunta do dia vem do livro de Neemias. Qual é a oração que Neemias repete várias vezes no final do seu livro? Alternativas. A. Livra-me dos inimigos. B. Dá-me ouro para o templo. C. Lembra-te de mim, ó meu Deus. Ou D. Que Jerusalém seja exaltada. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem do Evangelho tem poder e esse poder deve ser evidente na vida de todos que se convertem a Cristo, que Ele transforma as nossas vidas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.